Bom dia, pessoal. Estamos voltando hoje, com um resumo sobre o Egito Antigo, certo? Na semana passada, nós vimos um conteúdo, Nós vimos uma aula sobre o Egito Antigo e hoje nós vamos ver um breve resumo sobre essa civilização tão gigantesca, tão grandiosa que é o Egito Antigo, ok? Lembrando que é apenas um breve resumo, porque nós já vimos semana passada, tá bom? Vamos lá. O Egito se localiza na África, exatamente no nordeste do continente africano, como eu falei semana passada, banhado pelo Rio Nilo. Aqui destaco a grande importância que o Rio Nilo tem, para o Egito, enquanto outras civilizações elas passavam por vários períodos de seca, o Rio Nilo, ao contrário, banhavam as terras tanto do Alto quanto do Baixo Egito, fazendo com que tanto ao redor, nos ribeirinhos do Rio Nilo, praticasse a agricultura, quanto fosse possível também o processo de irrigação, de áreas um pouco mais distante do Rio Nilo. Banhado pelo Rio Nilo, que facilitava a agricultura e a pecuária também. Era formado por vários clãs, chamados de nomos, que eram estados independentes. Existia o Baixo e o Alto Egito, como nós vimos aqui semana passada. O Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Toda essa extensão aqui é o Rio Nilo. Em 3.200 a.C., lembrando que o Egito, o Egito Antigo, as primeiras formações são de 5.000 anos antes de Cristo. Mas em 3.200 a.C., Menes unificou os dois reinos, o Alto e o Baixo Egito, e se tornou o primeiro faraó, lembrando da importância, da grandiosidade dos faraós, que não eram considerados pessoas simples, normais, como qualquer governante. Agora nós vamos falar sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia era hierarquizada. O que quer dizer isso? Que era uma sociedade de classes sociais, que obedeciam à hierarquia. Uns tinham mais privilégios do que os outros. Uns tinham mais poder do que os outros. Uns tinham mais posses e mais privilégios do que os outros. O faraó era a pessoa mais importante do Egito, ele era a representação dos deuses aqui na Terra. Ele tanto governava o Egito, como ele controlava a administração do governo, controlava a religião, controlava tudo. O Egito formava uma teocracia, Teo significa Deus, cracia poder, poder que emana, que representa os deuses, no caso do Egito. Existia também os sacerdotes. Os sacerdotes, podemos dizer que é como se fosse na nossa religião, a religião do Ocidente, os pastores e os padres, que ameaçavam o poder do rei, porque eles se tornavam tão importantes, que a religiosidade da sociedade egípcia era tão importante, que eles eram responsáveis por esses cultos, por esses ritos. Eles eram tão importantes que eles queriam também ser tão poderosos ou mais do que os reis, do que, no caso, os faraós. Só que teve um faraó, Amenófis IV, que, por meio desses sacerdotes, do poder que eles tinham, instituiu o monoteísmo. Mono significa um, que é a adoração, a crença de apenas um Deus, por meio dos sacerdotes. Existiam os funcionários reais, que eram pessoas importantes, que fiscalizavam as obras,
e os militares que cuidavam da defesa do Egito, né? Claro, esses povos antigos, eles viviam de muitas guerras, né, por tomada de território, porque quanto mais território eu tenho, mais poder eu tenho, né, mais ouro eu tenho, mais terras eu tenho, mais comida eu tenho. Então, quanto mais quanto mais guerras eu entrar e puder ter mais territórios, mais poder eu vou ter, né? Aqui, a pirâmide, né, social do Egito, né? Na aula passada nós vimos, né, mas aqui está um pouco mais visível, né? Nós temos o faraó, a nobreza, né, que é as famílias reais, os sacerdotes, os escribas, que cuidavam da escrita, os militares, que cuidavam da defesa. Aqui já vinha a classe mais baixa, certo? Que eram os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Aqui são duas tumbas de dois faraós importantes, né? O Tutankhamon e aqui do Amenófis IV. A economia. Viviam da agricultura às margens do rio Nilo, né? Aqui eu coloquei duas imagens, uma de satélite, né? Tem satélite é uma imagem aérea, né, do rio Nilo, e aqui uma imagem do mapa, né, aquela tem na imagem anterior do rio Nilo, certo? Acreditavam na vida após a morte, né, eles acreditavam que passavam pelo tribunal de Osíris, eles eram julgados, depois de absolvidos, eles retornavam para a vida, né? Por isso que eles mumificavam os seus corpos, né? Lembrando que só eram mumificados as pessoas que pudessem pagar por essa mumificação. Quem não pudesse, os pobres, camponeses, comerciantes, eles não pagavam, né? Então, eles não tinham esse privilégio, né, de passar por esse processo aqui de mumificação. Ah, professora, então eles não iam para o tribunal de Osíris? Não iam, né? Por isso que é uma sociedade, de certo modo, injusta, né? Ah, eles voltavam? Não, não voltavam, né? Mas naquele período, naquele tempo, eles eram excluídos desse privilégio de retornar à vida. Eles eram politeístas, acreditavam na vida após a morte, né? Só lembrando que os deuses deles tanto tinham formas humanas, formas de animais e formas humanas e animais, né? O gato, por exemplo, né? Eles podiam ser deuses. Mumificavam os corpos dos faraós, principalmente, que eram pessoas mais importantes. A escrita egípcia era chamada hieróglifos, né? Lembrando que a escrita egípcia, né, os hieróglifos, é a escrita oficial, mas existiam duas outras, a demótica, que era que a população comum, os réis mortais usavam, e, e a hierática, que era usada na administração, né, dos documentos da administração dos palácios. Se destacavam na construção de pirâmides, templos e palácios, né? A arquitetura egípcia até hoje é muito conhecida. Inclusive, as pirâmides do Egito é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que está em pé, né? Aqui vamos dizer assim, são as grandes invasões que, né, houveram nesse período. Em 670 a.C., foi dominado pelos assírios, né? Em 525, os assírios foram dominados pelos persas. Em 332, pelos gregos, né? É interessante que os gregos eles foram mais complacentes, né? Deixaram os faraós no comando, né? Deixaram a biblioteca real, né? Dominaram, mas não teve tanta destruição. E os romanos também, né? Dominaram os egípcios. Aqui sim, eles trouxeram várias destruições, né? Inclusive com a destruição um pouco parcial da esfinge de Gizé, ok? Aqui um dos principais, né, monumentos, né, do Egito Antigo. Aqui é os hieroglifos, aqui é a escrita demótica, ok? Aqui já estava na aula passada, a pirâmide do Egito,
a esfinge, o palácio, as duas escritas, e até a próxima aula. Lembrando que é só um resumo, certo? E espero que vocês tenham, né, entendido, aprendido, né, um pouco do Egito Antigo. Nessa imagem, né, é um apanhado de fotografias que resume o Egito, né? As tumbas, os sarcófagos, a mumificação, a arquitetura, né? Um pouco do cotidiano e o sarcófago dos principais faraós. Então, até a próxima e façam as atividades.